É, pois é, né? Uh, uma semana sem postar nada. Não uma semana não, quase 10 dias. É, pois é, né? Eu queria pedir desculpa por isso. É que eu fiquei doente e minha voz tava uma porcaria. Mas depois que eu melhorei, eu fiquei desanimado pra gravar qualquer coisa. Então, meio que eu fiz a procrastinada básica. Enfim, realmente foi mal. Mas enfim, né? Agora que nós já começamos, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês, porque hoje eu vou fazer o que eu prometi no último vídeo. Vai ser um vídeo só de gameplay do Bloom Lord Mon, que não teve a gameplay dele no vídeo passado. E eu espero que vocês gostem. Eu primeiro gravei as partidas e depois eu narrei por cima. E eu já digo que é a última vez que eu vou fazer isso, porque ficou uma porcaria. Eu não sei narrar as coisas, né? De que são uma merda. Enfim, cara, é isso. Bora passar para as partidas. Elas realmente ficaram muito boas e espero que vocês gostem. Vamos ser o primeiro jogador. Olhando a nossa mão, já dá pra ver que ela não tá legal. A gente tem pouco nível 3 e não vale a pena. A gente dá um mulligan sem pensar muito. E aqui nós viemos bem, né? Ficamos com dois Balmons, um Sunflowmon e dois Tamers. É uma ótima mão pra começar. E jogar um de jogo. E logo em seguida a gente evolui ele para o nosso Balmon. Porque é o melhor que dá pra fazer agora. Em seguida, além de colocar um Palmão para buscar, era melhor colocar um Tamer, porque a busca do Tamer é mais ampla, que vai procurar três cartas que tem o Vegetation, Fairy e o Plant no nosso baralho. Nesse caso, nós escolhemos colocar o Lalamon em mão. Por quê? Porque nós já temos o Sunflowmon, e não tem muito sentido ter dois do mesmo nesse momento. Então é isso, a gente colocou, buscamos cartas e passamos o turno para o nosso oponente. Passamos o turno para o nosso oponente. Isso foi tudo. Então, agora, esse deck que o nosso oponente está jogando é um deck bem interessante. Ele é um deck que tem um controle legal de energia. Ele é um deck que consegue destruir muito fácil os Digimon no campo. Sem contar que os efeitos dele são ativados no momento em que as cartas dele são deletadas. Então tem que tomar cuidado quando for batalhar com ele. Porque se você deletar uma carta do seu oponente, você pode estar ajudando ele ativando os efeitos muito bons. Uma coisa que vai acontecer mais na frente dessa partida. E é isso, ele vai jogar o. Ele já evoluiu na zona de jogo dele e passou o turno pra gente. No nosso turno, a gente vai jogar o nosso Pogon pra frente, na área de batalha. Depois a gente vai digievoluir ele pro nosso Sunflowmon. Porque o Sunflowmon, quando ele digievolui, ele pode suspender um Digimon e colocar no campo um Digimon com 3000 de DP ou menos sem pagar o custo dele. É o que a gente vai fazer agora, a gente vai usar efeito, suspender o próprio Sunflowmon e colocar Digimon com 3000 de DP ou menos no campo. A nossa escolha vai ser o Lalamon. Sim, vai ser o Lalamon, vai ser o Togemon agora. Eu tava dando uma olhada porque o Togemon é legal. Mas aí, a nossa escolha sendo o Lalamon, que ele vai entrar, vai revelar três cartas pro nosso deck, adicionar uma que tenha Fairy, Plant ou Vegetation. E como a gente suspendeu um Digimon, nós podemos ativar o nosso efeito de herança do Digimon. E podemos ativar o efeito do nosso Tamer, que quando um Digimon é suspendido, nós ganhamos um de memória. Olha que tipo, praticamente todos os efeitos aqui eles são ativados, os melhores no caso são ativados quando a gente suspende Digimons. Aqui nessa escolha a gente põe o Palmon na nossa mão, que ele é o melhor buscador desse deck, e põe o resto no fundo. Era difícil narrar a partida ser na hora, tá? Na hora não. Eu já fiz a partida, só tô narrando em cima aqui. De qualquer forma, nesse momento eu achei a melhor escolha só colocar o Palmon e buscar algumas cartas pra gente. Porque ele pode buscar quatro cartas, que tem Vegetation, Plant e Fada. Lembrando que ele pode colocar um Vegetation Plant e se tiver uma fada, um Digimon com Fairy nas características, ele pode colocar na mão também. E como nesse caso não veio, então vai tudo pro fundo do deck. E aqui o nosso turno só vai passar para o nosso oponente. Então, nessa hora, ele jogou o Digimon dele para a área de batalha. E em seguida, ele vai, ele vai fazer o que mesmo? Não lembro agora, mas a gente vai descobrir junto. E de qualquer forma, tava olhando os Digimons. O Ajartamon é legal, porque quando ele entra no campo, ele pode suspender um Digimon nosso e colocar.
outro Digimon com Vegetation Plant of Fairy com 3.000 de DP ou menos no campo, sem pagar o custo. E é muito legal porque ele entra, você pode escolher a hora que você pode ativar o efeito dele. Nessa hora você pode jogar o Kimeramon. Kimeramon é um pouco chato porque ele tem um efeito que quando ele evolui, ele pode deletar um Digimon de nível 5, de nível 4 e de nível 3 no campo. Então, ele ativa esse efeito se autodeletando, sendo nível 5, ele vai deletar o nosso Lalamon e o nosso Sunflowmon. Infelizmente, ele fez isso, ele atrapalhou um pouco nossos planos, vai atrasar um pouco, mas nada que não dê para resolver. Nesse caso aqui, como eu já disse no vídeo anterior, esse deck quer ter muito volume de carta no campo, então isso foi bem prejudicial pra gente. Mas não tem problema, a gente vai dar a volta por cima, vai colocar ainda mais carta no campo. Vocês vão olhar aí que esse deck consegue fazer isso com uma facilidade imensa. Compramos a nossa carta, colocamos um Digi-Ovo, Digi-Evoluímos nosso Digi-Ovo para o Palmon. Não, foi para o Palmon. Sim, para o Palmon. Em seguida, a nossa próxima jogada vai ser jogar o nosso Sunflowmon novamente. Não, não. É? Não, não. Erro. Desculpa. Nossa jogada vai ser simplesmente de evoluir nossa área de ovo. Porque aqui eu achei muito melhor a gente só passar com o mínimo de energia possível para o nosso oponente. Porque aí no próximo turno já poderíamos jogar nossa Mimi Tashikawa de graça, graças ao efeito do Togemon. Onde ele entraria, eu jogaria a Mimi Tashikawa, ele ia se suspender para diminuir o custo dela em 3 e só daria vantagem pra gente, porque a gente ia ativar o efeito na nossa outra Tamer, que quando o Digimon é suspendido nós ganhamos um de memória, e assim a gente ia trigar um monte de efeito. O turno voltou pra gente, nós compramos no Lord Mon, isso foi ótimo. Togemon foi jogar no campo, agora a gente vai jogar nossa Mimi Tashikawa. Logo a gente vai jogar nossa Mimi Tashikawa. E quando a gente joga ela, o custo vai ser reduzido em 3 quando a gente suspende o Digimon. Como eu vou mostrar agora, jogamos. Vamos suspender o nosso Palmon. É o Palmon, né? Certo, vamos suspender o Palmon. Palmon suspendido, jogamos a nossa Tamer. E agora vamos ativar os efeitos porque o Digimon foi suspendido. Compramos uma carta graças ao efeito de herança do nosso ovo. Ganhamos um de memória graças ao efeito do nosso primeiro Tamer, que já estava em campo. E vamos procurar 3 cartas do topo do nosso baralho que tem a Vegetation Plant ou Fairy. Nesse caso veio 2 Bloom Lord Mon, era a única carta que a gente podia colocar na mão. O resto vai pro fundo do baralho. Nesse momento, a gente já ia jogar o nosso Sunflowmon. Que aí, com o Sunflowmon no campo, nós poderíamos. Desculpa. Com o Sunflowmon no campo, nós já poderíamos jogar mais um Digimon com 3.000 de DP ou menos. E em seguida, nós iremos jogar o nosso Bloomon. Enfim, jogamos o Sunflowmon. O Sunflowmon vai ativar o efeito dele, suspendendo um Digimon, que vai ser o nosso Togemon, que tínhamos jogado agora há pouco. Fazendo isso, vamos jogar mais um Digimon de nível que tenha 3.000 de DP ou menos no campo. E a nossa escolha foi o Palmon, esse Palmon aí, que busca 4 cartas. Busca não, né? Procura 4 cartas. Ele entra no campo, a gente vai ativar o efeito da outra Tamer que a gente colocou em campo, ganhando mais uma memória. Por que a gente está ganhando esse efeito? Porque um Digimon foi suspendido. E agora o Palmon vai olhar 4 cartas de topo do baralho e vai trazer uma para nossa mão, que tem a Vegetation Plant of Fairy. No caso, pegamos outro Togemon para que possamos jogar mais Tamers sem gastar muita energia, muita memória no caso. E agora, a gente só estava mostrando isso aí porque essa Metastical é boa. Ela pode tirar Digimon da nossa área de ovo sem que seja o turno para fazer isso. Enfim, nesse momento nós vamos colocar o nosso Blossom em campo, porque ele tem Disruption 3. E se você não sabe, isso significa que eu posso jogar esse Digimon, eu posso suspender o outro e reduzir o custo de memória para de evolução do meu Digimon. No caso, o Sunflowmon, o Disruption dele é 3. E como o custo de evolução dele é 3, ele entrou por 0 no campo. É um ótimo Digimon, ele põe bastante coisa no campo. E nessa hora aí, o meu plano ainda era passar para o nosso oponente com o mínimo de energia possível. Por isso que o Arjatamon era a melhor ideia para mim. Sem contar que o Arjatamon no próximo turno, ele poderia suspender mais um Digimon meu, colocar um Digimon com 3.000 de DP ou menos no campo
e ativar o efeito, meus efeitos de herança, meus efeitos de tamers, e aconteceu uma coisa linda aqui. E foi o turno do nosso oponente, ele jogou o Digimon dele para a área de batalha, e aqui eu não lembro o que ele fez. Agora a gente vai descobrir junto aqui. E ele só evoluiu, isso aí não tem muito problema para nós, ele não vai tirar nada do nosso campo, ele só vai procurar algumas cartas. Esse Digimon que ele colocou no campo, ele tem efeito de quando é deletado. Eu deixei isso na minha cabeça, porque é importante lembrar essas coisas, né? Enfim, ele só passou o turno com um de memória pra gente, mas vocês vão ver que isso não significa nada. Porque nesse exato momento, a gente vai simplesmente ativar o efeito do nosso Digimon, a gente vai suspender outro Digimon nosso e colocar um Digimon com 3000 de DP ou menos no campo. Fazendo isso, a gente suspende o nosso Palmon, colocamos no campo o nosso Togemon, e em seguida nós vamos ativar nossos efeitos por ter suspendido o Digimon. No caso, compraremos um por causa do efeito do Digi-Ovo. Nós compraremos mais um graças ao efeito do Sunflowmon, o efeito de herança dele. Agora vamos ganhar um de memória graças à nossa Temer no campo. E depois disso eu vou ganhar mais um de memória graças à nossa outra Temer no campo. Fazendo a gente voltar para 3. Cara, é incrível. Esse deck ele tem um controle de energia muito bom também. O controle de energia desse deck é superior ao deck do nosso oponente ainda. Agora que a gente já tem bastante carta no campo, já tá na hora de jogar o nosso Bloom Lordmon e começar a atacar. É isso que a gente faz? É, eu acho que não. É, eu acho que é isso que a gente faz sim. Ó, o Bloom Lordmon, ele é muito legal. Quando ele desevolui, ele pode... Não, no caso aqui a gente não fez isso. A gente só vai diminuir o curto de evolução. A gente só vai usar o nosso Palmon para suspender. A gente vai suspender o nosso próprio Palmon para que a gente jogue o nosso Tamer com curto reduzido. Se o Temer era bom, ele. Ó, agora eu vou falar. Ele pode tirar um Digimon da nossa área de ovo, sem que seja o turno pra ser feito isso, no caso, né? Nesse, na verdade, a gente vai sim jogar o nosso Blue Lordmon. Porque o Blue Lordmon ele tem o efeito que quando ele entra, ele pode suspender um Digimon. E para cada Digimon com Vegetation, Plant ou Fairy que esteja suspendido, nós ganhamos um de memória. E se ganharmos 2 de memórias por causa desse efeito, nós podemos dessuspender esse Digimon. Então a gente vai jogar o nosso Bloom Lordmon, a gente vai suspender ele próprio, é ele próprio aqui? Não, a gente vai suspender outro Digimon, porque assim nós vamos ganhar 3 de energia e fazemos nossos efeitos. O efeito de memória do Digimon que estava abaixo do nosso Bloom Lordmon era ganhar um de memória, quando o Digimon era suspendido, e o outro era comprar uma carta, como vocês viram aí. Outro efeito do Blue Lordmon que é interessante, você está mostrando aqui, mas o Blue Lordmon interessante é que quando tem dois Digimons suspendidos, ele ganha ciclo de ataque mais um. E isso é acumulativo. Ou seja, se eu bater com o nosso Blue Lordmon, a gente vai ter quatro Digimons suspendidos. Ou seja, nosso ciclo de ataque vai ser de 3. A gente vai tirar 3 cartas do topo da segurança do oponente. Perfeito. Foi uma ótima jogada para vencer, né? Enfim, de qualquer forma, eu pensei em atacar aí com o nosso Blumon, o nosso Blowsomon, desculpa. Mas eu decidi colocar o Galantimon porque ele é muito bom. O Galantimon, quando ele evolui, ele pode suspender um Digimon. E depois disso, ele pode deletar também um Digimon que tenha 8000 de DP ou menos. Porém, para cada Digimon suspendido nosso, a gente pode aumentar esse limite em 3000. Ou seja, nesse momento a gente poderia deletar um Digimon com 20.000 de DP, sem qualquer coisa. Quando a gente faz isso, a gente ativa o efeito do Digimon dele quando é deletado, que ganha de memória. Isso foi meio prejudicial, porque a gente perdeu nosso turno, mas eu não me arrependo de fazer isso. Por quê? Porque eu não conheço muito bem o deck dele e eu não queria que ele se criasse pra cima da gente. Por isso eu decidi logo tirar as coisas dele. O Medieval Glantimon ele tem outro efeito também, que diz que quando o nosso oponente coloca um Digimon em campo, nós podemos ativar o efeito de Wind Digivolve dele. Ou seja, nós podemos suspender um Digimon e depois deletar um Digimon que tenha 8000 de DP ou menos
adicionando 3.000 de DP para cada Digimon que a gente tem suspendido no nosso campo. Enfim, nesse momento o nosso oponente colocou o Machine Dramon em campo. É um Digimon que faz Digicross. É uma coisa bem interessante que eu pretendo trazer aqui para o canal algum dia. Mas não agora, porque eu tenho que explicar primeiro o que significa. Enfim, quando o Machine Dramon entra no campo, ele pode deletar um Digimon de nível 5 ou menos. E aí nós ativamos o efeito do nosso Medieval Galantimon, que ele pode ativar o efeito de uma Digivolve, que é aquele que eu falei anteriormente para vocês. Eu parei ali para ler porque eu tinha esquecido um pouco desse efeito, eu admito. Enfim, nós vamos ativar esse efeito. Nós vamos suspender o próprio Machine Dramon dele e vamos deletar o Machine Dramon. Porque mesmo ele tendo deletado um Digimon nosso, a gente ainda tem o suficiente para deletar o dele. Enfim, Machine Dramon foi pro ralo. A gente não deixou nada no campo dele. Esse era o meu objetivo final aqui. E ele vai passar pra gente com uma porrada de energia. Praticamente, nós já vencemos essa partida, ok? Aqui ele só tá aqui porque ele é persistente mesmo, mas no próximo turno a gente vai poder jogar algo bom. A gente vai poder fazer cara, muita coisa. E a gente vai efeito dele de Underlation, que ele poderia tirar uma carta de segurança nossa, mas tudo bem, isso não vai fazer problema nenhum pra gente. Enfim, cara, nesse deck eu achei engraçado que o Hydramon, ele perdeu completamente o protagonismo dele pro Medieval Galantimon. Porque toda partida que eu joguei, o Hydramon não tava na minha mão, ou era muito melhor jogar o Medieval Galantimon no lugar dele. Então meio que é o Medieval Galantimon e o Lordmon em campo pra finalizar o jogo pra mim. Isso foi bem triste porque eu realmente gosto do efeito do Hydramon. Enfim, aqui nós já ganhamos, então eu só coloquei um ovo e desevoluí ele para o nosso para um Palmon, só para garantir que alguma Tamer ou Option não fosse atrapalhar a nossa vitória. E aí eu ativei o efeito da nossa Tamer, que coloca um Digimon da área de alvo no campo, mesmo que não seja o turno disso. E eu finalizei a partida mesmo. A gente poderia fazer muita mais coisa aqui, tá? Mas em respeito ao nosso oponente, era melhor só finalizar a partida e não fazer muita palhaçada, tá ligado? É importante respeitar o oponente. Enfim, de qualquer forma, nós finalizamos o jogo com o nosso Bloom Lord. E nós vencemos a partida. Cara, foi uma partida muito, muito boa. Ela deu, Ela conseguiu mostrar muito bem o que o deck quer fazer. Eu consegui mostrar que ele consegue colocar Digimon no campo com muita facilidade. E quando ele faz isso, ele tem um controle de energia absurdo. E, cara, é muito insano. Se a gente quisesse aqui, como eu falei, a gente poderia fazer mil e uma coisas contra esse tanto de energia que o oponente passa pra gente. Mas, pra melhor só finalizar aqui. Então, bora passar para a próxima partida e ver um pouco mais sobre o que esse deck é capaz. Começando uma nova partida. Aqui a nossa mão veio boa, em tese, né? Então eu decidi manter ela porque a gente tem vários nível 3, e a gente tem alguns buscadores bons, então não tem por que não ficar gostando. Vamos para o primeiro jogador de novo, colocamos de jogo, botamos o nosso Pumamon para jogo. Deixa eu tirar isso daqui. Pega o nosso Pumamon para a área de ovo. Em seguida, jogou o nosso Palmon, que vai olhar 4 cartas top do deck, adicionar um Vegetation ou Plant e uma com fada para a nossa mão. Nesse caso, só achamos uma com Vegetation, então o resto vai tudo pro fundo do deck. Eu nem vi que nós adicionamos, foi mal, mas foi o nível 5 ali. Provavelmente é o Ajartamon. Enfim. Nosso plano jogou, ele tá com um deck amarelo. Eu tava meio com medo aqui, porque eu já sei que deck amarelo ele tem uma coisa de fazer. Como é? O nosso oponente recuperar a segurança dele. Aí eu já tava me tremendo aqui pensando que essa partida ia demorar 3 horas, mas deu tudo certo no fim. Enfim, ele colocou ali botou uma option no campo, vai colocar outra option no campo e pôs um Digimon. Ele olhou 3 cartas topo do deck e vai por uma pra mão. E de qualquer forma, nosso objetivo no próximo turno vai ser, é claro, colocar mais carta no campo. A gente quer entupir esse campo de carta. Então nós colocamos o nosso Pumamon e evoluímos ele para o nosso Inflowmon, que tem aquele efeito que quando ele digivolve, ele pode suspender um Digimon e colocar outro Digimon de 3.000 de DP ou menos no campo sem pagar o custo. Fazemos isso,
Nós vamos colocar. Na verdade, aqui a gente colocou o nosso Togemon, porque aí a gente vai pedir a herança do nosso Diogo, porque uma carta foi suspendida. Fiz Diogo Tachikawa, porque a gente colocou o nosso Togemon no campo. E quando ele pode suspender uma carta e diminuir o custo de jogo de um Temer em 3. Ou seja, fez a nossa Temer entrar de graça, ela vai olhar 3 cartas pro nosso baralho e botar uma pra mão. A gente põe outra, já tá a mão pra mão e devolve as 2 últimas cartas para o fundo do baralho. Em seguida, a gente vai pegar o nosso Sherrymon, que ele tem Disruption também, só que o Disruption do Sherrymon é 2. Ou seja, ele vai entrar, a gente vai suspender o nosso próprio Togemon, próprio Togemon suspendido, custo reduzido em 2. Ou seja, ele entrou por 1 em campo. A gente vai ganhar um de memória, graças a do nosso Tamer. E nesse momento, a melhor escolha aqui não seria colocar o Arjatamon agora, porque se ele tirasse ia ficar meio complicado pra gente, então eu achei melhor colocar a Green Memory Bus, porque ela ia procurar algumas cartas pra gente e ela tem o efeito de delay de ganhar 2 de memória, ou seja, a gente teria a chance no próximo turno. Isso foi muito bom, ele trouxe o nosso Gloom Lord mão pra mão, o resto vai pro fundo do deck, e no próximo turno a gente pode espocar essa Green Memory Burst e ganhar 2 de memória, caso o nosso oponente faça pra gente com memória baixa, né? Um ou dois no caso. Enfim, ele jogou o Digimon dele para a área de batalha. Eu tava lendo aí as options dele. E aqui eu realmente não sabia o que ele fazer. Eu não conheço esse deck de forma alguma, mas eu sei que o deck amarelo sempre tem esse bagulho de recuperar a segurança. Enfim, ele fez uma de evolução ali, ele atacou. E aqui eu esqueci de falar, mas o Sherrymon, ele tem um efeito que diz que quando ele é quando o Digimon do oponente ataca, nós podemos ativar o efeito do Sherrymon e redirecionar esse ataque para qualquer um dos nossos Digimons que esteja suspendido. Nesse caso, eu redirecionei o ataque para o próprio Sherrymon, para que quando o Digimon dele batesse ele fosse excluído. E quando o Digimon for excluído, ele coloca mais uma carta em campo. Tipo, eu não acho isso uma misplay, porque eu não conheço o deck, então eu não quero deixar ele criar Digimon grande pra cima da gente. Então, pra mim, foi tudo bem trocar um por um, mas fazer ele jogar de novo nível 3 no campo e não deixar ele passar com nível 4, pra mim foi uma ótima coisa. E aqui eu só tava lendo mesmo, não tá acontecendo nada de interessante até agora. E ele jogou um Tamer. Tamer esse que, sinceramente, eu não tô muito afim de ler não, mas enfim, nem precisa ler, né? Colocamos um dia de jogo. Colocamos um dia de jogo. Na verdade eu tava lendo aí. Hum, ele praticamente diz que ele reduz o custo dos Digimons quando vão de evoluir. Enfim, nós colocamos o nosso Digiovo, desevoluímos ele para um Palmon. E nós compramos o nosso Blossomon. Ele é muito bom, ele só tá limitado a um porque ele praticamente entrou de graça no campo. E a gente vai usar ele agora. A gente põe o nosso Blossomon, ativa o Disruption. E vamos suspender o nosso Palmon. Palmon suspendido, Shermon entra de graça e ativamos nossos efeitos por ter suspendido. Compramos um por causa do efeito do ovo e ganhamos um de memória graças ao efeito do Tamer. Era muito legal, sempre é muito bom ficar ganhando memória assim, uma porrada. Enfim, aqui a gente só vai jogar o nosso Sunflowmon, provavelmente. Isso, a gente vai jogar o nosso Sunflowmon, que é o Sunflowmon vai entrar. Não? Assim, estava. Ele vai entrar, ele vai suspender outro Digimon e vai colocar outro Digimon que tenha 3.000 de DP ou menos no campo, sem pagar pelo custo. Sempre bom ressaltar isso. Aqui a nossa escolha foi o Togemon, porque se a gente comprasse um Tamer, poderíamos jogar ele de graça, como foi o que aconteceu aqui. A gente comprou essa carta com as efeitos de herança de algum Digimon aí que eu não li. Enfim, Togemon vai suspender ele próprio, vai jogar outra Mimi Tachikawa no campo, ou seja, ela vai procurar 3 cartas do baralho, colocar alguma que tenha Vegetation, Plant of Fairy, a gente vai colocar um novo Palmon, e o resto vai pro fundo do baralho. E lembrando que a gente ainda tem a nossa Green Memory Burst no campo, ou seja, a gente pode focar ela e ganhar mais 2 de energia, de memória. É o que a gente vai fazer agora.
A gente desfoca ela e ganhamos 2 de energia. Agora a gente vai colocar o nosso Bloom Lordmon em campo. E aqui sim a gente vai suspender o nosso próprio Bloom Lordmon para ativar o efeito dele. Fazemos isso, suspendemos ele próprio, vamos ganhar 4 de energia, já que é 4 dias suspendidos. E quando ele ganha 2 ou mais, ele ganha um de. Quando ele ganha 2 ou mais de memória por causa disso, ele se desuspende. E nós ganhamos mais um de memória graças ao efeito da nossa habilidade ficar. O cara foi mal, minha dicção, né? Podre. Enfim, a gente tá entupido de memória aqui. A gente vai de novo jogar o Medieval Glantimon, porque o nosso Hidramon não quis colaborar. É justamente isso, o Medieval Glantimon roubou o protagonismo. E aqui nesse caso, a gente vai ativar o efeito dele, a gente vai suspender um Digimon, que escolheu esse aí da esquerda, certo? E a gente vai deletar o Digimon da direita. Porque eu não falei isso, mas o Bloom Lordmon, quando ele Digievolui, ele ganha Piercing, que significa que ele pode atacar o Digimon do nosso oponente e ainda assim acertar a segurança. Foi exatamente por isso que a gente fez a jogada, para que a gente pudesse atacar o Digimon do nosso oponente. E eu acho que a gente vai primeiro atacar antes de continuar jogando, certo? Hum, certo. A gente vai primeiro atacar o Digimon do nosso oponente, limpando completamente o campo dele e tirando 3 cartas no topo da segurança. Ele ativa o EV da Tamer dele, que faz ele colocar outro Digimon no campo sem pagar pelo custo. Porém, quando ele faz isso, ele ativa o efeito do Medieval Galantimon, que faz com que ele ative o efeito de um Digivolve dele. Ou seja, a gente vai novamente. Desculpa. A gente vai novamente suspender o Digimon do nosso oponente e espocar ele. Pera, tô te falando, o Medieval Galantimon roubou o papel do Hydramon aqui. O Hydramon nem apareceu. Ele só veio na mão na última partida. Enfim, ele foi deletado e tiramos 3 prêmios da segurança. 3 prêmios não, 3 seguranças do nosso oponente. Brutal. Enfim, aqui a gente poderia fazer mais uma porrada de coisa. Mas a melhor escolha aqui é colocar o Arjatamon. Era a melhor escolha? Será que era a melhor escolha? Sim, com certeza. Não sei o que eu tô fazendo, mas... Enfim, na verdade eu decidi primeiro Digimon pro Togemon. E aí sim... Ó, o Hydramon aparecendo aí. O Hydramon seria bem interessante junto com o Medieval Golante, não. Enfim, o Arjatamon entrou no campo pro próximo turno. Passamos com ele com o mínimo de energia possível. E o que eu queria falar sobre o Hydramon é que quando o Hydramon está em campo, sempre que o Digimon do nosso oponente é suspendido, nós ganhamos um de memória para cada Digimon com plant que a gente tem na mão, que a gente tem no campo. É, ô, besteira, calma aí. Deixa eu botar aqui no final de novo. A gente venceu, vocês viram, ele só jogou um bicho grandão aqui e desistiu, mas enfim. O que eu queria falar é que quando o Hydramon entra em campo, sempre que o Digimon do nosso oponente é suspendido, ele vai ganhar um de memória para cada Digimon que a gente tem suspendido. E como o Medieval Galantimon suspende um Digimon quando ele entra no campo, meio que esse efeito vai ser ativado e praticamente o turno do oponente vai passar pra gente de novo, já que seriam 4 de memória vindo para pro nosso lado. Enfim, cara, esse foi o vídeo. A gente conseguiu mostrar muito bem o que esse deck faz, apesar de que o Galantimon, o Medieval Galantimon roubou completamente o ataque do nível do Hydramon. Mas é isso, cara. Esse foi o vídeo. Tá aí minha narração. É a primeira vez que eu faço isso e a última também. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like aí. E novamente, desculpa a demora que eu tive para lançar esses vídeos. Enfim. Se inscreva no canal e é isso. Até a próxima.